Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, é uma alegria mais uma vez estar com você nesta manhã. E hoje você vai entender que nós somos um ser social. Nós não somos deste mundo, mas vivemos neste mundo. E eu gostaria de compartilhar com você a importância de você cultivar relacionamentos. A importância de você se relacionar com as pessoas. À luz da palavra nós vamos entender a importância de viver em comunhão, de cultivar amigos, de cultivar relacionamentos. Assista esta mensagem, convide alguém para acompanhar com você e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através deste programa. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? A importância do bom relacionamento. Eu quero dizer para você que o homem é um ser social. O homem vive em sociedade. O homem é um ser que precisa de outras pessoas para poder se desenvolver, seja na família, seja nos negócios, seja como pessoa. Lembra de você como era antes de conhecer ou de passar pela sua vida determinadas pessoas. Lembra de como você era antes de você passar pela escola, antes de você ter a vida que você teve com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com suas filhas. A cada momento nós estamos aprendendo. Uma hora aprendendo a ser filho, outra hora aprendendo a ser irmão, outra hora aprendendo a ser pai, outra hora aprendendo a ser chefe, outra hora aprendendo a ser empregado. Nós estamos sempre aprendendo. Mas essa aprendizagem, ela acontece graças à nossa vida social, graças aos nossos relacionamentos, né? No mundo, irmãos, os historiadores, eles classificam o poder, eles classificam que o poder ele foi dividido em algumas eras. Na primeira era a era do capital. Quem tinha mais capital que dominava o mundo. Quem tinha mais terra, quem tinha mais capital era o mais poderoso. Numa segunda fase, então, veio a era industrial. Aqueles países de primeiro mundo, aquele que tinha mais condições industriais, eram os que dominavam o mundo. Depois vivemos, há uns 20 anos atrás, a era do conhecimento. Quando tínhamos a informação privilegiada, nós então tínhamos mais poder. Recentemente, não tão recentemente, quando houve um ataque nos Estados Unidos, nós vimos o ataque da segunda torre gêmea quase em tempo real. Então, a informação começou a ficar tão rápida através da internet, através dos meios de comunicação, que o poder ficou para todos, a informação ficou para todos. Então, agora nós vivemos a seguinte fase. Nós vivemos na fase do relacionamento. Quem se relaciona melhor, quem se comunica melhor, quem vive melhor em sociedade, é aquele que tem uma melhor condição, uma maior possibilidade de vitória em todas as áreas. Se você se comunica melhor na sua família, se você tem um bom relacionamento, você tem uma família abençoada. Se você se comunica bem no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, você também tem uma condição de ser bem-sucedido. Não é diferente na igreja, quando você também consegue se relacionar aqui, você também tem uma chance de ser bem-sucedido. Mas eu quero dizer para vocês que esse texto nos diz o quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. O homem então foi criado, não foi criado para viver isolado, ele foi criado para viver em sociedade. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18, diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E foi-lhe feita uma ajudadora, foi-lhe feito uma mulher, porque Deus já sabia que não era bom que o homem vivesse só.
Quando nos relacionamos com uma pessoa, quando nos relacionamos com outras pessoas, existe um negócio chamado de sinergia. O que é sinergia, pastor? Sinergia é quando você faz uma conta, onde 1 mais 1 é igual a 4. 1 mais 1 é igual a 4. Como assim 1 mais 1 é igual a 4? O senhor não sabe fazer conta? Sim, irmão. Sinergia é isso. Eu venho com a minha ideia e um irmão vem com a outra ideia. Ao final, eu vou sair com a ideia que eu tinha e ele também vai sair com a ideia que ele tinha. Mas agora, quando nós conversamos, quando nós nos relacionamos, eu saio com a ideia que eu tinha e mais a ideia dele que conversou comigo. Então são 2 ideias e ele também sai com a ideia que ele tinha e com mais a outra que eu falei para ele. Então nós precisamos nos relacionar, você vai descobrir coisas novas. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo de número 18, verso de número 1. Busca satisfazer o seu desejo aquele que se isola. Quando você se isola, você se torna egoísta. Quando você se isola, para o seu crescimento. Quando você se isola, para o seu desenvolvimento. Eu quero dizer uma coisa para você. A vida em sociedade, ela é tão importante, mas tão importante, que se você perceber, se você notar, se você identificar, quando os nossos juristas, eles criam as legislações, eles criam os crimes, o maior bem que o ser humano tem, o maior patrimônio que o ser humano tem, é a liberdade de se relacionar. Quando alguém comete um crime muito, muito grave, o maior bem lhe é tirado, a sua liberdade de se relacionar. Ah, mas eu perdoei aquela pessoa. Eu sei, irmão, mas o crime que ele praticou, ele pode se tornar uma ameaça pela sociedade, uma ameaça para a sociedade. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus prioriza a vida dos irmãos em sociedade. O homem foi criado para viver, para se desenvolver, para andar e desenvolver em sociedade. E uma segunda coisa, irmãos, uma segunda coisa. Os maiores ataques do inimigo, como nós já dissemos hoje, os maiores ataques do inimigo, eles ocorrem no momento que o homem ou a mulher estão em solidão. O inimigo não gosta, se tem algo que ele odeia, é ver os irmãos em sociedade, os irmãos em comunidade, na igreja, dando glória a Deus, fortalecendo um ao outro, dizendo, ó, você não venceu ainda, mas a sua vitória é certa, Deus prometeu, a vitória vai acontecer, Deus vai te dar vitória. Um irmão fortalecendo um outro, um irmão abraçando o outro, um irmão trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Às vezes, irmãos, uma palavra muda toda a vida de uma pessoa. Às vezes, um abraço muda toda a vida de uma pessoa. Às vezes, um olhar e um sorriso, irmãos, um sorriso, tudo bem com você, mesmo de longe, muda toda a vida da pessoa. Às vezes eu dizer para você, você é importante para mim, muda toda a vida da pessoa. Então os grandes ataques do inimigo, eles aconteceram quando as pessoas estavam sozinhas, quando estavam isoladas, né? A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com a nossa família. Isso também é projeto de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. A Bíblia diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente daqueles da sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. Irmão, cuide da sua família. Você foi projetado, Deus escolheu o dia, a hora, a pessoa que estaria com você, Ele projetou tudo. Você foi criado para estar inserido neste meio. E eu quero dizer uma coisa, a solidão, ela é algo tão perigoso, que às vezes pode promover a queda de grandes homens e de grandes mulheres. Vemos no livro de Gênesis, irmãos, capítulo de número 3, verso de número 8, a história de Eva, esposa de Adão. A serpente veio e lhe fez a proposta, mas ela não fez a proposta para o casal, não. Ela pegou Eva sozinha, começou a fazer
suas persuasões, as suas considerações, quando ela estava sozinha. E aquela mulher, sozinha, fragilizada de pensamento, e não tendo ninguém para discutir o assunto, para debater a situação, acabou caindo nas conversas da serpente. Nós temos um outro exemplo, irmãos, de um grande homem de Deus. A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 4. Elias, um homem conhecido como profeta de fogo, né? Um homem que derrotou 800 profetas de Baal de Azera, né? Eles se claudificaram, fizeram lá toda uma cerimônia, não aconteceu nada. 800 profetas. Ele fez uma oração de 30 segundos. Deus lançou e derramou fogo do céu, consumiu o holocausto e derrotou aqueles 800 profetas. Mas logo depois disso, irmão, um homem que tinha visto o agir de Deus, talvez é assim comigo e com você. Talvez você já viu o agir de Deus na sua vida, na vida da sua família, mas ele esteve num momento só. A Bíblia diz que ele foi para debaixo de um zimbro, ele se recolheu para debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz que nesse momento, ele pediu para si a morte, pediu para Deus o suicídio, a morte. A Bíblia diz que ele diz assim: já basta, ó Senhor, retira de mim a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, porque estava só. A Bíblia também nos registra que as maiores batalhas de Jesus aconteceram no momento que ele estava só. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava sozinho. Foram as maiores tentações, quando ele estava sozinho. Ali o diabo tentou: não, transforma essas pedras em pão. Você não é filho de Deus? E ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Leva numa segunda situação, leva no pináculo, fala: lança daqui. E a Bíblia diz que Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que ele tenta de novo, uma terceira vez, lá sozinho no deserto. Ele fala: ó, todos estes reinos eu te darei, dá só uma joelhadinha, só se proste a mim. E a Bíblia diz que Jesus então responde: sai daqui, Satanás, adorareis ao Senhor e só a Ele adorará. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, você nasceu para viver em sociedade. Você nasceu para viver em comunhão. Deus projetou você para viver em união. Deus projetou você para viver como ser social. Você não nasceu para ficar sozinho. Eu quero te dizer uma coisa, uma terceira coisa. Por que nós devemos cultivar os nossos relacionamentos? Por que, irmãos? Por que você deve investir nos relacionamentos? Às vezes você fala assim: não preciso de ninguém, eu mesmo resolvo minhas coisas, eu mesmo resolvo minha situação. Irmãos, não foi isso que Deus projetou. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 52, que Jesus Cristo, com 12 anos de idade, uma determinada feita, que eles foram fazer um passeio com o pai e a mãe. A Bíblia diz então que o pai José lá e a mãe Maria acharam que ele já estava voltando, e ele estava lá no templo, conversando com os doutores da lei. E naquela conversa ali, houve desenvolvimento. Os doutores da lei e o próprio Jesus se desenvolvia em graça, em conhecimento, perante Deus e perante os homens, porque havia ali um debate social. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você está fazendo no seu trabalho, mas desenvolva ali amigos, desenvolva ali relacionamentos, porque a Bíblia diz que é melhor você ser dois, porque quando você tiver que faltar, Ele vai te ajudar. Quando você não puder realizar, Ele vai te ajudar a realizar. E quando Ele não puder, você também vai realizar. A Bíblia diz que tem amigo que em determinada situação ele é maior e melhor do que um irmão. Desenvolva relacionamentos. A Bíblia também diz, irmãos, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, verso de número 10. Porque se um cair, o outro se levanta, e o seu companheiro não fica ali caído, porque o outro o ajuda. Mas ai daquele que não tem amigos, porque ficará prostrado. Então eu quero te dizer, desenvolva relacionamentos. Quero dizer para você ainda, que os relacionamentos, eles são tão importantes, eles são tão necessários,
que eles têm também um efeito espiritual e terapêutico na sua vida. Quando você pedir perdão das suas falhas para o seu amigo, para a sua amiga, quando ele pedir perdão para você, você vai ajudar um ao outro. E você ainda vai fortalecer mais quando você orar pelo teu amigo, pela tua amiga. Às vezes, irmãos, não são todos os dias que estamos bem, não são todos os dias que estamos fortes, e precisamos de uma pessoa amiga, precisamos de um ombro amigo para nos fortalecer. Às vezes uma palavra, às vezes uma recomendação, e pode mudar toda a trajetória daquela pessoa. Uma quarta coisa, irmão, talvez você deve estar se perguntando no seu coração: pastor, mas como é que eu vou fazer para me relacionar com as pessoas incrédulas e as pessoas do mundo? Não são todos que são cristãos, não são todos que conhecem a Jesus, não são todos que vão para a igreja, e eu estou nesse mundo. É verdade, irmãos, você está no mundo, você não é daqui, você está projetado para Canaã celestial, a sua residência final é o céu, mas enquanto isso você está aqui, você está neste mundo. E como fazer, pastor, para me relacionar com essas pessoas? Como eu faço para resolver essa questão? Bom, irmãos, existe um ditado popular que diz o seguinte: diga-me com quem andas e direis quem tu és. Né? Esse é um ditado popular. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa separar convivência de amizade. Às vezes nós vamos conviver com as pessoas, mas não teremos aquela amizade profunda, né? Para que você tenha uma amizade profunda com uma pessoa, para que você tenha uma amizade genuína com uma pessoa, você precisa analisar duas coisas. Você precisa analisar o comportamento dessa pessoa quando ela está sozinha e quando ela está em grupo. Como que eu vou analisar, pastor? Você analisa o que ela gosta de fazer quando está sozinha e quando está em grupo. O que ela gosta de falar quando ela está sozinha e quando ela está em grupo. O que ela gosta e como ela age quando ela está sozinha e quando ela está em grupo. Hoje está tão fácil, né, irmão? As pessoas quando estão sozinhas põem no Face, né? Ela divulga o que ela está fazendo sozinha, né? Mas nem precisa disso. Deus vai te dar discernimento. Mas eu quero te dizer, mesmo os cristãos, mesmo aqueles que te dão paz do Senhor, você precisa analisar o seu comportamento quando ela está sozinha e quando ela está em grupo. Porque hoje, irmãos, é moda, né? Hoje é fácil. Esses dias eu encontrei uma pessoa que falou: não, aquele político lá que está eleito, ele se converteu porque ele chegou para mim e falou a paz. Irmãos, nós precisamos olhar a conduta das pessoas para nos relacionar. Às vezes você tem até bastante princípio, às vezes você até foi bem educado, sua mãe, seu pai, você foi bem criado. Às vezes você até conheceu Jesus desde novo, desde muito moço, muito novo. Mas a Bíblia diz aqui que o ambiente, que as suas conversações, daqui a pouco você vai se ambientalizando naquelas palavras, naqueles atos, naquelas situações. Então é necessário você fazer um filtro. Você pode e deve conviver, mas não precisa ter amizade profunda, não precisa ter amizade genuína. E eu quero te dar um exemplo, e o maior exemplo para nós é o próprio exemplo de Jesus. Jesus dizia, e ao longo dos vários textos nós vemos que Jesus tinha 4 níveis de relacionamentos, irmão. 4 níveis. Jesus tinha um primeiro nível de relacionamento. Ele se relacionava com a multidão. Ele falava com toda a multidão que era sedente de ouvi-lo. Havia ali incrédulos, havia ali pessoas que não acreditavam que ele era o Messias. Mas ele falava com a multidão. A Bíblia diz que várias foram as ocasiões. Existia uma mulher com um fluxo de sangue que tentava tocá-lo e ele estava junto à multidão. Existia uma situação de escassez de comida e ele então multiplica os pães e os peixes e existia uma grande multidão. Existia também uma situação que ele encontra a viúva de Naim e seguia ele uma grande multidão. Ele também foi ter com Lázaro e o seguia uma grande multidão. Então, Jesus
se relacionava num primeiro nível com as grandes números de pessoas, com as multidões. Mas aí ele tinha um segundo nível. E às vezes é assim com você, irmão. Às vezes você vai se relacionar com a multidão. Multidão lá no trabalho, multidão nos eventos, multidão na faculdade, enfim, eu não sei. Você vai se relacionar com a multidão. Jesus era assim. Aí tinha um segundo nível que Jesus se relacionava. Quando ele estava mais recolhido, ele se relacionava com os seus 12 discípulos. Né? A Bíblia diz que, lá em Mateus 11, capítulo de número 11, verso número 1, que ele dava as instruções aos 12 discípulos. Aí já era um outro relacionamento. Era uma coisa mais reservada. Você é assim também. Você tem aquelas pessoas mais chegadas. E a Bíblia diz que ele tinha um terceiro nível de relacionamento. A Bíblia diz que ele tinha, lá em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 33. Quando ele foi para o Getsemane, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João. Dos 12 discípulos, ele tinha aqueles 3 mais chegados. E às vezes é assim, você tem aquelas pessoas do trabalho, que você convive, mas tem aqueles mais chegados. O do departamento tal, aqueles ali eu posso me abrir um pouco mais. A Bíblia diz que Jesus se relacionava com esses 3 e falava da sua angústia no seu coração. E a Bíblia diz também do quarto relacionamento de Jesus. Está no livro de João, capítulo de número 13, verso de número 23. A Bíblia diz que existiam 12 discípulos. 3 eram mais chegados, mas a Bíblia diz que tinha existia um, e esse reclinava a cabeça no peito de Jesus. Esse era o conhecido amigo do peito. Existia um amor maior. Às vezes na sua vida é assim, irmãos. Você vai falar com a multidão, você vai falar com as pessoas do seu trabalho, vai ter aqueles 3, 4 que são os mais próximos, mas existe aquele ou aquela que você pode contar. Existe aquele ou aquela que é mais do que amigo. Ele é mais do que amigo, ele é um irmão para você. Irmãos, você tem que se relacionar, mas existe uma diferença entre convivência e amizade profunda. Peça a Deus sabedoria, clame a Ele por sabedoria, e Ele vai te dar discernimento com quem que você se deve relacionar. Às vezes grandes decepções de famílias, pessoas, relacionamentos pela internet, têm destruído casamentos, lares, questões de trabalho, porque as pessoas não tiveram o discernimento para se relacionar. E eu quero dizer, caminhando já para o final, que Jesus vai glorificar o nome dele através dos seus relacionamentos. Você, através do relacionamento, o nome dele vai ser glorificado. Porque o ser humano, como eu disse, é um ser social, é um ser que precisa se relacionar, mas é preciso sabedoria. E eu quero dizer uma coisa para você: não adianta combater efeito, você precisa combater as causas. Às vezes você chega com um problema na sua casa, às vezes você chega com um problema no seu trabalho, na sua vida financeira, mas o problema não é a causa, não é o efeito, mas sim a causa. Com quem que você está se relacionando? Com quem que você está se aproximando? Eu quero te dizer, nesta ocasião, busque ao Senhor, busque sabedoria do Senhor, para quem é que você coloca na sua casa, para quem é que você coloca na sua vida, para quem é que você coloca no meio dos seus filhos, da sua família, porque Deus tem um projeto para aquela causa, para aquela família, e às vezes uma pessoa que entrou sem uma vigilância maior, pode trazer destruição, mas também uma pessoa de Deus pode edificar a sua casa, pode edificar a sua vida, e o nome do Senhor pode ser glorificado. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, como há de salgar? Eu quero te dizer, você foi chamado para ser sal. Eu já disse uma ocasião, que o sal não é bom no saleiro, irmão. O sal é bom em cima do ovo, ele é bom em cima da carne, ele é bom em cima da salada, ele é bom em cima do salgado, ele é bom em cima do arroz. Você precisa salgar. Às vezes você tem muito para ajudar as pessoas, às vezes você tem muito para fazer para as pessoas, mas você fica no saleiro. Você foi chamado para salgar, você foi chamado para fazer a diferença. Jesus vai te usar, Jesus vai operar milagres e maravilhas na tua vida. Deus te chamou para você ser sal do mundo.
para você salgar essa terra, para você salgar esse povo. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 20, que você é um representante de Jesus aqui nessa terra. Você é representante de Jesus. A Bíblia diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você é um embaixador. Não é você que vai fazer o milagre. A Bíblia te deu um nome que é sobre todo nome. Todo joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, se dobrará quando você invocar esse nome. Se existe alguém enfermo, se existe alguém que precisa de uma palavra, clame pelo nome de Jesus. Ele vai fazer o milagre, é Ele que faz, é o Espírito Santo que opera. Você é embaixador de Cristo. A Bíblia diz também, irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 57, eu acho linda essa história. Jesus, depois que foi crucificado naquela cruz, a Bíblia diz que aparece um homem, de nome José, de uma cidade chamada Arimateia. E a Bíblia diz que ele pede o corpo de Jesus para ele. E Pilatos, vendo a situação financeira, a posição daquele homem, dá o corpo de Jesus para aquele homem e ele o leva para o sepulcro. Eu quero dizer uma coisa para você: só se interessa pelo corpo quem é do corpo. Só se interessa pelo corpo de Cristo aquele que é do corpo de Cristo. Só se interessa pelo irmão e pela irmã aquele que também faz parte do corpo de Cristo. Eu não sei o que é que você pode fazer, mas Jesus vai te dar discernimento e você vai cumprir o segundo maior mandamento que Jesus deixou. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua intensidade, com toda a tua alma, com todo o teu sentimento, com tudo que você tem. E o segundo mandamento está lá em Marcos, capítulo de número 12, verso de número 31. E ele diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. São os dois maiores mandamentos. Deve amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Eu quero te dizer nesta ocasião, Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para salgar essa terra. Jesus chamou você para salgar as famílias, salgar todos esses relacionamentos. Seja a luz onde você estiver, irmãos, e o nome dele vai ser glorificado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. A importância do relacionamento. Você não nasceu para estar só. Não é bom que você esteja só. Que todos os princípios, todas as informações que você recebeu nesta manhã venha trabalhar no seu coração. E agora, para que a gente possa ainda mais fortalecer esse texto, fortalecer essa mensagem, gostaria de você curvasse a sua cabeça e juntos realizássemos uma oração de fé e de poder, que o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Curve a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos crendo na Tua vitória para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.